Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo workshop do Mock Open Insurance, né? Antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer aqui um breve contexto, né? A plataforma Mock Open Insurance é uma iniciativa da estrutura, em conjunto, né, iniciada ali pelo Grupo Técnico de Tecnologia, né? É uma plataforma baseada em licenciamento open source, ou seja, todos os participantes podem ter ali, baixar o seu código, fazer implementações, fazer customizações conforme as características de cada casa. E é um projeto que vem sendo implantado desde janeiro de 2025. Este primeiro semestre, a equipe e o grupo, sem sombra de dúvidas, focou, né, numa proposta do MOC Transmissora, o qual está disponível hoje. E ao andar, né, com a evolução da ferramenta, estamos seguindo também com um mock TPP, que eu vou falar aqui em breve. Bom, como todos sabem, né, a plataforma anterior foi descontinuada em 30 de julho. Hoje, a que está vigorando, né, a que nós recomendamos a que todos os participantes iniciem o seu processo de utilização da ferramenta Mock Open Insurance, é essa que está disponível aqui no GitHub, que a equipe irá mostrar para vocês com detalhes, né, o passo a passo de como utilizar a ferramenta. E esse Mock Open Insurance, né, a iniciativa do grupo é que, de uma certa forma, fortaleça, né, uma robustez regulatória sobre as conectividades da API. Informamos também, então, ao longo desse próximo semestre, estamos avançando no módulo de TPP Mock Open Insurance, né, que é o módulo de recepção e iniciação, e as entregas são ágeis, tá? Então, durante os meses de outubro, novembro e dezembro, teremos aqui entregas, né? Então, estará lá disponível no GitHub, os participantes poderão acompanhar ali a evolução da ferramenta. E, atualmente, este fluxo, né, ele é representado pelo motor de conformidade, tá? Onde também aqui será denotado no workshop. E, obviamente, no futuro, nós teremos mais de uma opção para fazer essa jornada de recepção e iniciação, seja pelo motor de conformidade ou seja pelo Mock Open Insurance. Lembrando que isso novamente, né, meio que reforçando aqui, é uma medida de uma robustez regulatória mais concisa, tanto em segurança, tanto até, inclusive, com cenários de testes, alguns cenários, é claro, da certificação FAP. Então, a proposta dessa nova plataforma visando na conectividade das APIs, né? Então, sempre, é claro, tem ali um trade-off. O mock anterior, ele era um pouquinho com uma maior usabilidade, mais user-friendly, porém, estamos desenvolvendo, tá? Então, nesse semestre, conforme eu mencionei aqui, nos meses de outubro, novembro e dezembro, teremos novidades, um mock TPP para que tanto os perfis técnicos quanto perfis de negócio possam também utilizar a plataforma e fortalecer ainda as APIs de todas as participantes, tá? E seja ela iniciadora, seja ela transmissora. Bom, ao final dessa apresentação, abriremos para espaço para perguntas e dúvidas dos participantes. Então, a gente pede gentileza aí que, ao denotar alguma necessidade, vocês anotem aí e abriremos para as dúvidas dos participantes. E, por fim, esse workshop já está sendo gravado, né? E será disponibilizado posteriormente no portal do desenvolvedor para aqueles que não puderem participar, ou seja, mesmo para os atuais membros aqui presentes que queiram denotar, né, verificar a consistência da aplicação, os passos desse treinamento aqui, que, sem sombra de dúvida, será muito útil para que os atuais desenvolvedores, novos desenvolvedores que vierem a utilizar aqui as plataformas do OpenSure, pode estar assistindo este treinamento, né, e, sem sombra de dúvida, seguir com o seu fluxo de implementação. Bom, este workshop ele será apresentado tecnicamente pela squad que está desenvolvendo a aplicação, né, que é a fornecedora Radiant, e gostaria de abrir aqui e convidar a Carla Moreno, que irá apresentar para nós, pelo menos neste início, sobre o Mock Open Insurance. Carla, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Maurício. Posso pegar a tela já? Pode, sim. Beleza, vou puxar daqui. Tá. Vocês veem minha tela? Positivo, estamos vendo. Beleza, obrigada.
Então, primeiramente, boa tarde. Nos apresentando aqui, né, como o Maurício bem falou, nós estamos trabalhando no projeto Mock Open Insurance, a Ragen. Meu nome é Carla, eu toco o time de mocks aqui na Ragen como analista de produto, e hoje eu vim com o Luíque, que é o tech lead do projeto, para a gente falar sobre o Mock Open Insurance. E aí, na agenda de hoje, a gente pretende cobrir esses pontos aqui. A gente vai começar com as informações básicas do projeto. Vou falar um pouquinho sobre onde encontrar ele no diretório. A gente vai fazer uma demonstração, né? Algumas demonstrações, uma da execução rocheada desse projeto, uma da execução local, né? Como fazer cada uma delas. E eu vou terminar com algumas considerações finais que são importantes também relacionadas ao projeto. Então, sem mais delongas, começando com as informações básicas dele, o que é o Mock Open Insurance, né? Aqui eu trouxe as informações básicas mais para garantir que está todo mundo na mesma página, mas pode ser que seja um pouco de informação repetitiva para algumas pessoas. Mas vamos lá. Ele é uma aplicação de código aberto que tem como objetivo, né, ser um participante modelo para o ecossistema. Então, basicamente, ele é uma implementação de referência das APIs do Open Insurance, né? Ele representa um participante fictício com os seus usuários mocados. Então, é uma ferramenta para apoiar os participantes do ecossistema, tanto no entendimento quanto na validação dos fluxos técnicos, né? E essa aplicação fica em um repositório de software aberto, né, open source, com as URLs dos recursos, que são os endpoints, né, disponibilizados no diretório Sandbox, como qualquer outro participante disponibiliza também. E aí, dito isso, né, a pergunta que fica provavelmente é o que eu, como participante, segurador ou SPOC, posso testar usando o MockOpen hoje. E para responder essa pergunta, eu vou falar de forma um pouquinho mais técnica aqui, mas tentando ao máximo exemplificar, né? Hoje no ecossistema, independente do papel regulatório, se eu sou um SPOC ou se eu sou uma seguradora, a gente tem dois papéis técnicos definidos, o de iniciador e o de transmissor. O iniciador, né, ele é responsável por realizar as chamadas para obter dados e o transmissor ele é responsável por disponibilizar esses dados, né, e transmitir para os outros participantes. Então, em outras palavras, né, basicamente alguém vai fazer a chamada e alguém vai transmitir o dado. Dentro desse quadro, a gente pode dizer que o MockOpen hoje é uma transmissora de dados, como o Maurício comentou, e aqui, né, exemplificando, vamos supor que eu sou uma iniciadora. Eu posso testar o meu fluxo de iniciação usando o MockOpen como uma transmissora que ele é, né, como uma instituição que detém a pólice de seguro, por exemplo. Então, eu posso testar o meu papel de iniciador ali, fazendo as chamadas para consumir esses dados que estão disponíveis hoje no Mock. A gente está trabalhando, como foi comentado também, para em breve ter um módulo que cubra o fluxo de iniciação e recepção de dados também, né, chamado Mock TPP, e com ele os dois papéis técnicos do ecossistema vão ser contemplados, né? Nesse momento, o Mock, né, cobre só o papel de transmissão, mas eu só queria comentar aqui, é importante comentar que, embora o Mock cubra somente um desses dois papéis que a gente está citando, os dois papéis são contemplados hoje quando a gente pensa em usar o Mock OPIN para transmissão e o motor de conformidade como um iniciador, né? Então, os dois papéis são contemplados, mas com o Mock TPP a gente vai ter mais uma ferramenta aí para os participantes poderem optar para usar como módulo de iniciação e recepção, né? Motor de conformidade ou Mock TPP. Então, daqui, né, em resumo, no Mock a gente tem uma ferramenta que cobre o papel de transmissão para que as instituições possam testar os seus fluxos de iniciação e, em breve, o Mock TPP vai cobrir aí o papel de recepção para os participantes poderem testar os seus fluxos de transmissão. Então, daqui é basicamente isso. E aí, agora, falando um pouco mais sobre como ele pode ser usado na prática, o Mock hoje está disponível para ser utilizado em duas formas distintas. A primeira é a versão rocheada, né, que é a forma mais simples de usar. Ela é a aplicação hospedada pelo ecossistema, né, e acessível diretamente via chamadas de endpoints. Então, aqui, a versão rocheada é basicamente o servidor que a gente acessa pelas informações disponíveis no diretório Sandbox, como a gente faria, como eu disse anteriormente, com qualquer outro participante. E a segunda possibilidade de uso seria a versão local, que é a mesma aplicação, é o mesmo MockOpen, mas rodando localmente na minha máquina. Então, aqui é questão de clonar o repositório open source, né, e rodar o projeto localmente.
E essa versão é interessante, principalmente porque o servidor está na minha máquina, né? Então, o código pode ser customizado, eu posso adaptar ele para as necessidades da minha instituição. Então, em resumo, a gente tem essas duas possibilidades. Versão recheada, mais simples de usar, é só chamar os endpoints e consumir esses dados diretamente. E a versão local é a mesma aplicação, a gente só precisa configurar algumas coisas localmente para poder rodar na minha máquina, né? E aí, eu comentei que a gente consegue encontrar o mock OP no diretório, como a gente encontraria um participante, então vou falar nessa sessão sobre onde eu consigo encontrar esse servidor no diretório. Eu trouxe aqui alguns prints do diretório Sandbox, mas esse é o servidor de autorização que a gente está falando. Ele fica dentro da organização da Peers. Então, entrando na organização da Peers, vindo aqui nesse servidor, na parte de servidores de autorização, a gente vê aqui o servidor do MockOpin. E quando a gente clica nele, a gente consegue ver mais informações sobre ele, né? A URL ali de well-known, os recursos disponíveis hoje na API. Isso a gente tem também na documentação, mas a gente pode também verificar diretamente no diretório. E aí, no diretório, essa parte dos recursos que eu acabei de comentar, no diretório também a gente pode ver as declarações de software que a gente, onde tem algumas informações que a gente vai usar para chamar esses endpoints, vai usar, por exemplo, na configuração do motor de conformidade, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas aqui eu só trouxe os prints mesmo para ficar claro onde a gente encontra ele no diretório e que a partir dessas informações aqui que já estão lá, né, a gente consegue chamar os endpoints, consegue, por exemplo, montar a configuração de teste e usar no motor de conformidade, como eu acabei de comentar. E aí, dito isso, vou passar aqui para a demonstração de como executar no motor de conformidade. Eu vou disponibilizar no final, nas considerações, os links, tanto para o repositório open source quanto para documentação, mas aqui você já tem adiantado essa informação, né? Esse é o repositório e essa é a documentação. Eu estou abrindo a documentação porque eu vou seguir o passo a passo que está nela aqui para poder rodar o mock no motor de conformidade. Aqui a gente tem basicamente todas as informações que a gente está cobrindo aqui no workshop, mas elas estão escritas, então pode ser um pouco mais fácil de acompanhar. E nessa seção aqui de como usar, eu consigo seguir os passo a passo, o passo a passo, né, de usar tanto a versão, para usar tanto a versão hospedada quanto a versão local. Eu vou seguir aqui, no caso, o passo a passo da versão hospedada. Primeiramente, eu vou verificar a API, a versão que eu desejo consultar, se ela está disponível no mock. Isso está em outra página da documentação. Aqui a gente tem a lista de todas as APIs que estão implementadas hoje no MockOpin. Então, a gente tem ali todas de fase 2 e de fase 3. E aqui eu vou pegar, a título de exemplo, essa primeira API para a gente testar lá no motor de conformidade. Ela está disponível. Aqui eu acabei de comentar, eu vou consultar esses endpoints através do motor de conformidade, que já tem os testes prontos e, enfim, toda uma jornada que torna mais fácil e fluido o teste, mas eu poderia consultar via Postman também. Eu vou comentar isso aqui, né, mais para frente no passo 4. Mas, iniciando aqui a demonstração via motor de conformidade, eu abro o motor de conformidade, inicio um novo plano de teste e seleciono o plano de teste desejado. Então, vou abrir o motor, criar um plano de teste. O cara, só para tangibilizar, né? Então, beleza, você está abrindo aqui o motor, você está fazendo um processo do motor sendo aqui a iniciadora ou receptora. É fase 2 que está fazendo, né? Isso, exato. Então nós estamos aqui demonstrando o motor de conformidade fazendo um papel de recepção de uma fase 2, tá? Então, aí beleza. Então, você vai chamar o mock transmissora como se fosse uma congêne transmitindo sobre esse produto, correto? Exatamente, perfeito. O motor de conformidade vai atuar como iniciadora, iniciando as requisições para acessar os dados que estão na detentora, né? Que é o MockOpin, que tem os dados ali de apólices, enfim, relacionados a todos os produtos. Aqui eu loguei no motor de conformidade, selecionei o plano de teste. Deixa eu retornar aqui.
E aqui a gente já deixou no tutorial uma configuração JSON pronta para rodar lá no motor. Essa configuração é válida para todos os planos de teste de fase 2 e 3. Então, é só copiar essa configuração e colar aqui no motor. E eu crio o plano de teste. Em seguida, use as credenciais do usuário desejado disponíveis no início da página na etapa do redirecionamento. Isso já é dentro do teste. Mas eu tenho as informações do usuário mocado existente no MockUpin aqui em cima. usuário1@seguradoramodelo.com.br. Já vou copiar ele para a etapa de redirecionamento. Mas é que eu estou dentro do plano de testes no motor de conformidade, eu vou escolher esse plano aqui para rodar. E aí, Carla, diga. desculpa te interromper, mas inclusive sobre este plano, tá? Esse plano em específico, você saberia nos indicar qual o comportamento do que ele está fazendo? Ah, sim, sim. Então, todos os planos no motor de conformidade, para quem não está tão ambientado com ele, no sumário do teste, a gente descreve tudo que é feito naquele teste ali, né? Cada módulo de teste, que é o que a gente viu aqui, é feito para testar algum comportamento daquela API que precisa ser validado. E aí, esse teste especificamente, eu vou rodar ele de novo para a gente ver. Esse teste ele valida toda a estrutura das respostas do endpoint que está sendo chamado. No caso aqui, acceptance and branches abroad dessa API aqui, né? Então, o que o teste vai fazer é criar um consentimento enviando essas claims aqui, né? Esperar um sucesso no redirecionamento, esperar que o usuário consinta em compartilhar aqueles dados relacionados a essa API, e em seguida o teste vai chamar todos os endpoints existentes na API de Acceptance and Branches para validar que a resposta 200 retornada pela transmissora está com a estrutura correta, está com todos os campos obrigatórios, está retornando tudo de maneira correta, né? Então, aqui o teste do motor de conformidade ele vai chamar todos os 4 endpoints que existem hoje nessa API e validar as respostas que o mock-opin, nesse caso aqui, né, vai retornar para o teste. Aí, enfim, aqui na estrutura do teste, a gente tem vários passo a passo de todas as etapas que estão acontecendo por trás desse sumário aqui de teste, mas, assim, abstraindo cada passo aqui, é isso daqui que o motor de conformidade está fazendo. E aí aqui tem uma interação com o browser, né, que é a parte do redirecionamento que eu tô nesse passo aqui do teste. E nessa etapa do redirecionamento, eu demorei muito com o teste aberto. Só um segundo. A gente tem um prazo para completar o redirecionamento, né? Você não falha. E aí aqui de forma correta falhou, porque eu demorei demais. Mas eu vou seguir no redirecionamento para vocês verem o ponto de interface que a gente tem com o MockUpin, né? Como eu comentei, ele tá no repositório, os URLs estão lá no diretório, mas o ponto de interface ali que a gente teria hoje com o MockUpin seria essa parte de consentimento, né? O fluxo de consentimento. E aí aqui eu posso logar com aquele usuário que as credenciais estão na wiki, e é através dele que a gente vai consentir com as informações que o motor de conformidade está pedindo para acessar. Então, aqui eu consinto em compartilhar esses dados, e aí o MockUpin redireciona a gente para o motor de conformidade. E o teste segue, né? Opa, aqui embaixo. Okay. Os passos continuam sendo rodados, ele está chamando todas aquelas APIs que estão aqui em cima. Eu posso até... eu vou abrir uma chamada aqui para ficar mais tangível. Essa aqui é a parte que a gente teve o redirecionamento, a gente consentiu, o motor valida essa resposta, e aí a gente faz a chamada para o endpoint de token, para poder chamar os endpoints da API.
que finalmente ele está fazendo a primeira chamada, né? O primeiro GET ao endpoint dessa API. E aí, esse GET aqui, é importante dizer que esse passo é o motor iniciando a requisição, né? O motor com um papel ali de iniciador. O motor está chamando esse GET e o mock-up responde com o código, né? Aqui no caso foi 200 e a resposta daqueles dados ali que estão disponíveis no mock-up, né? E, enfim, essa foi uma das chamadas do teste, essa primeira aqui. Mas o teste prossegue também para fazer as demais chamadas. Então, aqui a gente tem uma demonstração ali do motor chamando já os endpoints para mim, mas eu poderia também, se eu quiser, chamar esses endpoints manualmente via Postman ou via Insomnia, qualquer outro software que chame endpoints, né? E a gente colocou já, no caso do Postman, que já é bem popular, a gente colocou uma collection já pronta também, disponível só para ser baixada, subir no Postman e fazer as requisições, né? E aí eu tenho sempre que seguir aquele formato ali do motor, né? Chamar uma requisição primeiro para gerar o token que a gente vai usar nas demais chamadas e depois chamar os endpoints em si da API que a gente quer, né? Então, essa parte aqui eu vou pular porque o Luiz vai demonstrar localmente também esse mesmo fluxo, né? O mock rodando contra o motor de conformidade e a gente chamando diretamente via Postman também. Como é o mesmo princípio, só para não ficar repetitivo, eu vou deixar para a parte local aqui. E é aqui eu vou aproveitar, deixa para puxar o Luiz para a gente seguir para a demonstração da E execução aí? local. Certo. E aí, pessoal, boa tarde. Vou puxar a tela aqui agora. Só me confirmem se estiverem já vendo. Assim, Wiki. Certo. Então, agora eu vou explicar para vocês mais essa parte do código, de como é que está o mock-up, e passar aqui rapidamente nessas pastas que a gente desenvolveu toda essa parte do mock dessas APIs. E depois vou mostrar como é que roda localmente o mock-up, né, a transmissora de dados. Mas começando aqui com a estrutura, primeiro a gente tem essa pasta chamada Mock Service OS. Aqui a gente implementou toda a parte do servidor de autorização. Então, toda a parte de clients, usuários, tokens, está toda implementada nessa pasta do projeto, que foi feita em Node.js. E uma curiosidade dessa pasta aqui, que ela tem essa outra aqui, chamada Certs, que são todos os certificados que vocês precisam para interagir com o mock-up quando ele estiver rodando localmente. Então, a gente gerou esses certificados, já estão todos prontos aqui agora, e vocês podem usar ele para acessar o mock-up quando iniciar ele na máquina de vocês. Depois dessa primeira pasta, a gente tem essa outra aqui, mais voltada para a parte das APIs, que é esse Insurance Swagger. E aqui a gente vai ter um arquivo chamado swagger.yaml, que tem todas as especificações OpenAPI das APIs de Open Insurance. Então, todas aquelas APIs da transmissora, elas estão compiladas aqui, e a partir desse Swagger, a gente gera um pacote Java, que tem classes que representam as requisições e respostas a essas APIs. Além dessa pasta do Swagger, a gente tem uma pasta do servidor, onde está, de fato, implementada a lógica do mock-up. Então, aqui é onde eu vou receber as requisições, consultar o banco de dados, fazer alterações, retornar uma resposta. Essa parte do projeto foi feita em Java, usando um framework chamado Micronauts. E se houver necessidade de alguma customização mais específica pelo participante, seria aqui onde essa alteração precisaria ser feita. Mas aqui está toda implementada a lógica do mock-up. Basicamente, essa estrutura que a gente tem do mock-up. E agora eu vou aqui com vocês, mais no README, mostrar como é que funciona esse passo a passo para rodar localmente uma instância do mock-up. Wiki, Aqui deixa a eu te gente... deixa Oi, eu te fazer uma pode pergunta perguntar. rápida. Então, por exemplo, a estrutura
por meio do GT de dados, acabou de disponibilizar uma release de melhorias, né? Ou seja, atualizou um Swagger, seja com hotfix, ou seja com uma release. E é claro, sem sombra de dúvida, a equipe, a Squad, vai atualizar e disponibilizar aqui no GitHub esse Swagger, esse mock OpenShift atualizado. Mas pode ser que leve um dia, né? Assim, tem todo o período ali de estar liberando. Como que esse código é open source, eu tenho esse código aqui na minha máquina e eu gostaria de atualizar. É apenas um campo, é um campo que ele está como obrigatório, eu queria colocar ele como não mais obrigatório. Como que pode elencar qualquer API aí, como que eu tiro um atributo de obrigatório para não obrigatório dentro de uma API? Nesse caso de alterar um atributo, mais na parte da especificação, seria nesse Insurance Swagger, e a alteração precisaria ser feita nesse Swagger.yaml. Do mesmo jeito que você precisaria no Swagger normal, você precisaria fazer essa alteração aqui, e ao rodar o projeto de novo, ele já consideraria essa alteração que você fez no Swagger e já seria contemplado aqui no Insurance Server Lambdas, que é onde tem a lógica do mock. Então, se for uma mudança mais na estrutura da requisição e da resposta, a alteração teria que ser feita aqui nesse Swagger. E se for mais alguma mudança na lógica do mock, a mudança teria que ser feita aqui nessa parte do servidor. Responde a pergunta, Maurício? Perfeito, sim. Super claro, obrigado. Mas a ideia é que seja fácil de customizar, né? Aqui você tem o Swagger, que tem todas as especificações, que você pode alterar. E aqui no servidor, você tem toda a lógica, com toda a parte de consulta de banco de dados, respostas, requisições. Está tudo implementado aqui. É um projeto Java para esse servidor, né? Certo. Agora, voltando na parte da execução local. Aqui no README, a gente tem alguns pré-requisitos para rodar esse projeto localmente. Então, seria o Java 17, o Gradle e Docker já instalados na sua máquina. E eu vou passar aqui com vocês em cada um desses passos. A primeira coisa seria clonar esse repositório na minha máquina. Vou pegar o URL dele e eu vou clonar nessa pasta aqui. Uma vez que eu clonei, eu vou entrar nessa pasta do MockUpin. E de acordo aqui com o README, o primeiro passo seria esse Make Setup. O que é que esse Make Setup vai fazer? Ele vai pegar aquele Swagger, que tem as especificações das APIs de Open Insurance, as APIs da transmissora, a detentora dos dados, no caso, e vai construir o pacote Java com as requisições e respostas, que vai ser utilizado no fim pelo servidor do mock. Aqui ele já está construindo esse pacote Java. Uma vez que ele acabou de criar esse pacote, esse jar, eu consigo passar para o make run. Tem esse passo intermediário aqui, que quando rodando localmente, a gente estabeleceu esses hosts para ficar mais fácil, né, de acessar as APIs. E para que serve isso? Toda vida que eu tentar acessar esse domínio, esse host, a ideia é que ele resolva para minha máquina local, que é onde está rodando a minha instância do MockUpin. Então, vocês precisam adicionar isso no arquivo de hosts na máquina local de vocês, né? E fazer essa alteração. Eu já fiz essa alteração na minha máquina, então, se eu mostrar aqui para vocês, esse é o meu arquivo de hosts, né? Nesse caminho. Então, hosts com esse API.local, eles vão resolver agora para a minha máquina aqui, o meu localhost, que é onde está o MockUpin. Depois que eu fizer isso, só preciso fazer isso uma vez, eu consigo agora passar aqui para esse make run, que vai iniciar a instância do MockUpin na minha máquina. Ele vai pegar aquele jar que eu gerei no make setup e vai usar ele para inicializar o servidor. Ele leva um tempinho. Certo, aqui ele já inicializou. Se eu der uma olhada agora no meu Docker Desktop, vão ter alguns containers rodando. Os mais importantes seriam esse mock API, que é onde
é onde tem a lógica do mock, o servidor Java, e esse off, que seria para o servidor de autorização. Então, aqui a gente tem essas duas partes, né? O servidor de autorização e o servidor do mock, que é o servidor onde tem a lógica das APIs de Open Insurance. Aqui eu já tenho a instância do MockOpen rodando local e eu consigo acessar ela na minha máquina. Uma requisição bem simples seria gerar um token no MockOpen, e usar esse token para gerar uma cotação, por exemplo, nessa API de Quote Patrimonial aqui. Eu vou chamar esse host off.local, que é aquele que eu estou resolvendo agora para minha máquina local. Então, uma vez que eu chamo isso, ele vai bater no MockOpen rodando local e vai gerar esse token que já é válido, e ele tem esse scope aqui para fazer a requisição para a API de Quote Patrimonial, as cotações, né? Já aqui na parte das APIs, eu vou chamar esse host, que é o API.local, que aponta para o servidor do MockOpen, e ele vai passar o token que eu acabei de gerar para gerar uma cotação, um lead, né? Então aqui eu já consigo interagir com a minha instância do MockOpen local, pensando em termos de iniciadora e transmissora. O, o, o Postman, no caso, seria quem faz a iniciação da requisição, e o MockOpen, a detentora dos dados, que contém os dados que vai retornar a resposta aqui para o Postman. Esse seria o jeito mais simples de rodar esse projeto, que é rodando o MockOpen localmente, né, ele sozinho, e fazer requisições para ele através do Postman, ou na linha de comando, ou qualquer outro método. Existe outro jeito de rodar esse projeto, que é com o motor de conformidade também rodando localmente. Então, eu vou parar aqui o MockOpen e agora passar para esse segundo jeito, que é com o motor de conformidade a mais. Se eu voltar aqui na documentação, tem explicando como é o que é que precisaria fazer para eu ter também a instância do motor de conformidade na minha máquina. A primeira coisa seria rodar esse comando make setup CS. Então, eu consigo rodar ele no meu projeto. Ele leva algum tempinho, então eu já tenho um mockup aqui onde eu já rodei esse comando. Então, nesse aqui eu já rodei o setup CS de conformance switch, o motor de conformidade. Uma vez que eu rodo esse comando, que vai clonar o repositório do motor e fazer tudo que ele precisa ali para rodar localmente, eu consigo agora rodar um segundo comando, está especificado aqui, que é esse run UFCS, que é com o motor de conformidade. Então, consigo rodar isso agora. E além de rodar o MockOpen, agora eu vou ter o motor de conformidade que vai conseguir interagir com o MockOpen, né? Então, eles vão conseguir trocar requisições, ambos rodando na minha máquina. Se eu voltar aqui no meu Docker Desktop, agora eu tenho outros containers rodando. Por exemplo, esses que começam com CS são do motor de conformidade. E, voltando aqui na documentação, eu consigo acessar agora o motor nesse host, nesse localhost, nessa porta, e eu consigo criar um plano de teste. Para eu criar um plano de teste aqui no motor de conformidade rodando localmente, eu preciso do JSON de configuração. Esse JSON ele já está pronto aqui no repositório de MockOpen. Então, seria só copiar esse arquivo, que já tem todos os certificados, todas as chaves, os clients, já tudo definido aqui, e colar ele aqui. Eu já tenho ele pronto aqui, é o mesmo arquivo, e eu consigo agora criar um plano de teste no Conformance Switch rodando na minha máquina. Eu vou criar para essa API de Patrimonial, e agora eu consigo rodar os módulos de teste desse plano de teste que eu criei. Então, por exemplo, esse que faz o caminho feliz, o Conformance Switch como iniciadora está fazendo as requisições para o meu MockOpen, a transmissora, ambos na minha máquina. E aqui eu consigo passar pelo fluxo de autorização, autorizar o consentimento. Só pegar aqui o nome do usuário.
e a senha padrão. E aqui eu já consigo, uma vez que eu clico, que eu quero dar o consentimento para esse usuário, ele vai voltar de volta para o motor de conformidade e o motor de conformidade vai continuar o teste. Aqui, no caso, o teste passou, então todas as respostas do meu mock-up rodando local estão de acordo com a especificação, então o resultado do teste positivo. Esse seria o outro jeito de rodar o mock-up junto do Conforma Suite. Tem o jeito mais simples, que é só rodar o mock-up para fazer requisições com Postman e outras ferramentas. E outra coisa que vale comentar aqui no repositório é que tem uma seção mais voltada para o Windows agora, e está aqui ela. Isso de alguma contribuição de alguns participantes que tentaram rodar com o Mock-up no Windows, que perceberam que precisava de algumas outras coisas, e a gente colocou aqui alguns detalhes que pode ajudar a debugar caso haja algum problema ao rodar com Windows. E seria isso do Mock-up rodando localmente. Aí de volta para você, Carla. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida também. Valeu, Nick. Beleza. E aí, por fim, aqui, eu queria trazer só dois pontos, né, de consideração final. O primeiro, eu vi que o Maurício já colocou aí no chat, mas a gente vai disponibilizar também esse deck, e aí aqui deixei documentado, né, os links para o repositório open source e para a documentação que a gente mostrou aqui. Nela a gente tem praticamente tudo que a gente cobriu aqui hoje, mas se tiver algo que vocês estão sentindo falta, ou enfim, se tiverem dificuldade em algum passo, a gente pede para que vocês abram um chamado no Service Desk para a gente poder melhorar a documentação, como o Luke comentou que já aconteceu ali no passado com o pessoal rodando em Windows, e a ideia aqui é estar sempre melhorando mesmo. E o segundo ponto é trazer uma visão por cima de como cobrir o, o caso de uso 2, né, da documentação, que seria ele testar o meu fluxo de transmissão usando o motor de conformidade, para poder deixar vocês amparados com relação a como rodar, como testar a minha aplicação transmissora de dados contra o motor de conformidade, né? Acabou que o Maurício já fez algumas perguntas ali bem relevantes durante a demonstração da versão rocheada, então a gente meio que já deu uma passada por cima disso, mas eu vou reiterar só para confirmar que tá claro assim como eu faço para testar a minha instituição transmissora de dados com os testes do motor de conformidade. A gente acabou de fazer isso para o Mock-up, né? A gente está testando que as respostas estão sendo retornadas da forma que deveriam. O motor está fazendo as requisições contra a aplicação Mock-up, e para você mudar isso para a sua aplicação, é só você vir nas configurações aqui de teste do motor de conformidade e abrir o JSON que o Wiki mostrou ali também. E nesse JSON que a gente disponibilizou na Wiki, a gente já dá para vocês todas as informações necessárias para rodar o teste. Mas se vocês forem rodar contra a aplicação de vocês, obviamente vocês vão precisar mudar vários campos aqui, né? Para os certificados de vocês, para apontar para os clients do servidor de vocês. Essa parte de resources aqui também para apontar para os endpoints da aplicação de vocês. E isso daqui, caso haja alguma dúvida, tem no diretório Sandbox também, no servidor de autorização. E, enfim, todos os dados mesmo do servidor de vocês. Aqui a gente recebeu algumas perguntas recentemente de como a gente pega esse Organization ID aqui, que a configuração do motor de conformidade pede. E esse Organization ID nada mais é do que o ID da organização que está no diretório Sandbox. Então, aqui, nesse caso, eu estou usando a organização da Peers, então é esse ID aqui que a gente coloca na configuração do motor de conformidade. Aqui seria a nossa declaração de software, né, o software statement, que a gente consegue aqui no diretório. Declaração de software. E a gente vê o cliente que a gente quer usar. Nesse caso, a gente pegou o
nosso servidor MockUpIn, e para ele a gente usa essa declaração de software aqui. Esse ID da declaração de software é o que o motor de conformidade pede aqui, em client ID do diretório. Então, a gente preencheu o valor aqui para o MockUpIn e para o software, na verdade, que o certificado que a gente está usando para o MockUpIn, e aqui a gente preencheu com o well-known do MockUpIn. O resto, esses campos grandes são os certificados que vocês vão colocar da instituição de vocês, e aí com isso a gente cria o plano e, enfim, consegue rodar ele da mesma forma que a gente fez ali com o MockUpIn, que está nesse log aqui. Eu acabei já, na pergunta do Maurício, né, já passei por todos esses passos aqui, basicamente como que funciona a lógica do motor aqui dentro, mas se vocês tiverem alguma pergunta específica com relação a isso também, estão bem-vindos, né, mas seria basicamente isso, ir nas configurações e editar os campos para apontar para o servidor que vocês querem testar. E aí aqui eu queria passar só brevemente também na documentação. A introdução tem as partes que a gente cobriu no início dessa agenda. Caso de uso, a gente fala um pouquinho também sobre como ele pode ser usado, e traz aqueles pontos que eu trouxe no início da chamada, sobre iniciador, transmissor, qual caso de uso a gente cobre, qual caso de uso vai ser coberto com o MockTPP. Na página de APIs disponíveis, a gente tem a página atualizada com todas as APIs que estão desenvolvidas hoje, enfim, a gente mantém isso atualizado constantemente. E no Como Usar, a gente passou aqui com vocês nas demonstrações aí da versão recheada. Aqui, eu vou finalizar, né, o conteúdo aí que a gente trouxe, pedir para vocês utilizarem a ferramenta e trazerem feedbacks e dúvidas ali, sugestões também de melhoria que vocês tiverem, e aproveitar para abrir também aqui agora, né, para dúvidas ou feedbacks que vocês já tenham aí. Obrigado, Carla, Luíque, pela apresentação. Robson, por gentileza, sua dúvida? Primeiramente, eu agradeço a apresentação, parabenizo a equipe pelo trabalho, pela apresentação, ficou bem legal mesmo. E queria só saber o seguinte, você apresentou aí como a gente configura para utilizar apontando para o servidor que vai fazer a transmissão. Considerando uma instalação local, como eu configuro isso para que o callback venha para o meu servidor que estiver rodando local também? Rodando localmente, a ideia seria que, por exemplo, se você tem um motor de conformidade rodando local, você poderia utilizar, do mesmo jeito que eu iniciei ele aqui, esse motor de conformidade na minha máquina, você poderia iniciar esse motor e também iniciar o seu servidor rodando local naqueles hosts que eu apresentei, no auth.local, no api.local, algo do tipo. E o motor, ele faria essas requisições localmente. E naquele JSON de configuração, também você informaria os endpoints na sua máquina local. Sim, é porque eu estou perguntando no caso da Spock, sendo receptora. Querendo testar, por exemplo, uma solução que já esteja hosteada aqui em algum local que estiver testando. Aí Robson, e Luíque, acho que eu entendi a pergunta do Robson. Aí, no caso, a recepção, iniciação não é pelo motor, o software statement que o Robson está falando é a própria aplicação dele, que ele é uma iniciadora. Então, a pergunta dele é chamar o mock transmissora e redirecionar para o software statement dele, que é a iniciadora que está fazendo ali o papel. É isso, Robson? Exato, exato. Com a aplicação rodando local, você consegue fazer as chamadas ou para o MockUpIn rodando local, ou para o MockUpIn nessa versão hosteada, e para ele redirecionar de volta, por exemplo, depois de um fluxo de autorização, você tem que configurar o seu client, também lá no diretório, com uma URL que volte para a sua máquina local, e iniciar chamadas com essa URL que volta para sua máquina local. Luíque, você consegue abrir o diretório e mostrar para o Robson onde que ele configura esse redirect dentro do... Deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. Se você precisar, eu tenho aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Christian da Radiant também. Só para poder complementar a resposta. Fala, mal.
Em resumo, Robson, o que que você... acho que a gente mostra aqui, por exemplo, a possibilidade, acho que é um ponto relevante também, né? A gente mostra aqui, por exemplo, a possibilidade de rodar local, tanto motor e mock, mas de maneira prática, pessoal, se você não quer fazer uma alteração no código e rodar local, a minha recomendação seria usar a versão hosteada, porque ela já está pronta lá, é exatamente o mesmo código, todas as funcionalidades, e vai ser muito mais fácil de você conseguir fazer chamada, né? Então, pensando, por exemplo, no cenário que o Robson trouxe aqui, né? Ele quer rodar local a aplicação dele, que é uma iniciadora, uma SPOC na função de iniciadora, e vai fazer uma chamada contra um servidor, né? Para poder pegar as respostas, validar o fluxo. Então, a recomendação aqui seria rodar essa aplicação local, né? A não sei que tenha alguma restrição, enfim, com alguma requisição, tipo, enfim, é uma requisição normal, na internet é normal, não tem nenhum outro requisito, né? Mas não vejo por que não poderia ser feito. Mas se não tiver uma restrição diferente, digamos assim, né? Só chamar contra o mock que está hosteado, que está registrado dentro do diretório sandbox, funciona dentro do mesmo fluxo, e aí você vai conseguir obter todas as respostas, né? E aí, Apenas com relação a como, nessa situação de uma aplicação local, onde eu configuraria o meu callback. certo, entendi. Você diz assim, no diretório mesmo, essa é a pergunta. Isso, mas aí eu vou configurar, eu posso configurar nesse diretório que ele instala na hora que a gente faz a instalação do ambiente local, certo? Só para entender, no fluxo, como é que funciona? A URL de callback, que é a URL de redirecionamento, dentro do fluxo, ele vai ser passado no registro do client. Então, quando você fizer o registro do client, que é o DCR, você vai passar o software statement assertion, né, que isso é pego dinamicamente do diretório dentro do fluxo. Aqui, estou falando fluxos do ecossistema, né, pessoal? Fora mock, abstraindo isso, o fluxo do ecossistema, né? A primeira vez que um client vai se registrar contra um servidor, ele bate no diretório, pega o software statement assertion e envia isso. Dentro do software statement assertion vai ter lá as redirects URIs, né? Então essa redirect URI que vai ser pego dinamicamente do diretório é onde vai estar registrado isso, né? Então na prática o que você vai precisar fazer é que você, vamos supor, vai rodar um mock, vamos supor que você quer rodar um mock local, né? Você vai rodar um mock local e aí vai ter enfim, é isso, né? Você vai apontar para ele e apontar, no caso assim, vou usar o exemplo que eu citei aqui, né? Rodando a sua aplicação local contra o mock hosteado. Como é que a gente resolve o problema de callback? O callback, onde que isso vai entrar dentro do fluxo? Quando o mock te redirecionar, então você como usuário entrou na sua aplicação que está rodando local, você logou, clicou que quer fazer uma troca de dados com o mock. Aí você foi redirecionado lá para o mock Open Insurance. Quando você voltar, é aí que o mock vai ter essa URL de callback, né? Ele vai voltar você para o redirecionamento. Essa URI que ele vai voltar você, isso é registrado dentro do diretório e é feito dinamicamente dentro dos fluxos do ecossistema, né? Então, se a sua aplicação estiver já registrada dentro dos fluxos do ecossistema, o que você precisa fazer é só enviar isso dentro do Software Statement Assertion e enviar isso no momento da chamada do endpoint de par. Aí eu falei aqui em termos do ecossistema, só que se algum desses conceitos não estiver muito claro para alguém, eu posso explicar mais em detalhe aqui, mas dá para a gente mostrar aqui também como registra no diretório, mas em resumo, fora fluxo mock, dentro do ecossistema, isso é feito tudo dinamicamente do diretório. Então, para sumarizar, sua aplicação rodando. Pode falar, Robson. Nesse caso, você está falando da minha aplicação rodando contra o mock hosteado. E se eu quiser rodar ele localmente, eu tenho essa interface também, semelhante à que eu tenho lá da área de participantes, para eu fazer essa configuração na versão hosteada, né? Exato. Para a versão hosteada, para você redirecionar para a versão hosteada, aí só um ponto aqui, Luiz, que eu tô, enfim, a gente vai conseguir registrar lá no diretório a URI local. Não sei se você tem isso na ponta da língua aqui, né? A URI local do mock open local, tá dizendo? Não, eu digo, rodando na minha máquina, eu vou rodar no ambiente local, né? No localhost, sei lá, uma porta. É porque assim, rodando uma aplicação do participante local contra o mock open local, não precisa fazer nada no diretório. Você configura o mock open local, tipo, tá tudo rodando local ali, então você consegue alterar o código com essa URL do participante rodando local. Mas é bem mais fácil você usar a versão hosteada para fazer esse cenário, no caso.
Exato, a minha dúvida era como eu faria essa alteração, você veio ao ponto certo, no código, para que ela faça o redirect para mim, independentemente de ter que acessar o diretório para buscar. Certo, acho que eu entendi a pergunta agora. Seria o seu registro do client vai ter que ser feito passando um social statement que tenha uma URI local, né? Ou o registro, enfim. Aí, Luke, não sei se você tem isso na ponta da língua também, de fazer esse ajuste, né? Eu tô tentando pensar aqui como é que seria no código, né? Você teria que colocar o ngrok tunelando, daí você vai registrar o teu local no ngrok, o ngrok vai te dar uma URL não local e você colocaria no diretório. Essa é uma possibilidade, porque o ponto principal aqui, só para você entender, né? O bottleneck aqui, no final das contas, é porque o diretório não aceita uma URL local. Então, por exemplo, hoje, dentro dos fluxos diretório, de novo, estou abstraindo aqui questão de mock motor, né? Fluxo do ecossistema. Eu não consigo registrar dentro do diretório uma URL local, né? Porque, obviamente, não faria sentido isso. Só que, seguindo os fluxos padrões do diretório, o DCR, o registro do cliente, ele é feito de maneira dinâmica, né, através do DCR, só que ele é feito a partir a gente pegando informações do diretório, né? Ou seja, eu não consigo registrar no diretório, mas eu preciso pegar uma informação do diretório. Ou seja, se eu quiser rodar contra o meu ambiente local, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar um client, né, que vai ter essa URL local para eu conseguir redirecionar ele para uma URL local, né? Em resumo, é isso. Eu acho que, eu não sei se vai fazer sentido aqui a gente enfim, dado que é um ponto específico aqui, né, que eu comentei, eu acho que a gente usando contra ele hosteado, são as mesmas funcionalidades, se alguém quiser rodar local, obviamente, né, também é 100% possível, a gente fez a demonstração aqui rodando também. Eu acho que só vale a pena, talvez, a gente depois fazer um follow-up, a gente pode montar uma documentação mais clara com relação a esse ponto específico, né, como que eu faço a atualização, se eu quiser rodar, bypassar esse step do diretório, para que eu consiga registrar uma rede de redirecionamento local, de maneira que isso não seja pego dinamicamente do diretório. Né? Perfeito, era exatamente o que eu estava pensando, porque para fazer no diretório, ter que registrar uma URL válida para redirecionar para o meu IP aqui tudo, isso até eu já havia pensado, mas eu queria saber se, em sendo uma solução que a gente tem acesso ao código, se eu tenho como fazer isso sem precisar de todos esses artifícios. Eu entendi. Eu acho que talvez o caminho seja a gente, só para, enfim, questão de tempo também, né? A gente talvez fazer uma documentação e colocar isso lá dentro do repositório. Na Wiki. Mas a minha recomendação, Robson, seria de fato a gente usar a versão hosteada, o código funciona, você roda, você faz chamada no Postman, com cliente pré-setado, tudo, né? Mas se usar a versão hosteada, ela é exatamente a mesma. Usando aqui, por exemplo, a gente internamente, dificilmente a gente vai rodar a gente só roda a versão local, na verdade, quando a gente quer fazer uma mudança no código. Que aí a gente precisa fazer a mudança no código, roda local, depois deploya, né? Mas considerando que vai estar sempre atualizado para vocês o repositório, acho que a opção 1 é sempre usar a versão hosteada, acho que simplifica muito. E aí segue o fluxo padrão do diretório, o mock é só mais um participante, né? Não tem por que tratar o mock de uma forma diferente. E aí, se quiser fazer o ajuste, a gente coloca na wiki lá, nesse ponto específico. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Nada. Obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Christian. Thiago? Oi, pessoal, boa tarde. É uma dúvida ali. No teste, por exemplo, se a gente estiver testando ali fase 2, né? A questão ali de validar, por exemplo, dados, né? A casa aqui como receptora, né? Vai bater, né, na transmissora, que seria o MOC, e aí vai puxar os dados. Esses dados já são preenchidos, vamos dizer assim, numa base específica ali, quando a gente sobe a aplicação local? Com o MockUpin rodando local, os dados já são preenchidos, sim. Então, tem vários usuários, e esses usuários têm dados em todas as APIs. E isso já é pré-definido assim que você roda. Tanto é que eu rodei Isso. local aqui com o motor de conformidade, fazendo requisições para a minha instância local. Cortou E assim, o Luiz. foi. Cortou? Acho que Tá, voltou para mim. tá. Pronto. Então, vocês estão me escutando, né?
Ouvimos. Quando eu estava rodando local aqui, o motor de conformidade fez requisições para a minha instância local do MockUpIn e retornou dados já preenchidos. Então, para cada usuário já tem esses dados pré-definidos, sim. Tá ótimo. E já está funcionando para todos os ramos? Sim, já todas as APIs que já estão documentadas na Wix, já tem dados e os fluxos já estão funcionando, sim. Ótimo, obrigado, hein? Obrigado, Thiago. Mais alguém, pessoal? Gostaria de fazer uma pergunta? Fábio? Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida com relação ao motor de conformidade mesmo, tá bom? Aqui na nossa aplicação, a gente trabalha com um aplicativo. Então, quando a gente quer fazer um recebimento, a gente muitas vezes precisa se conectar a algo que já está hosteado e tudo mais. Já está online. Antes a gente usava o Mokin, a solução que existia. Aí a gente conseguia, da nossa aplicação, pedir a recepção de dados, pedir a transação de dados do Mokin. Então a gente estava na nossa aplicação, era redirecionado para o Mokin e depois voltava para a nossa aplicação com o comprovante. Eu só queria entender, eu consigo fazer isso com o motor de conformidade que está online ou não? Tipo, eu conseguiria da minha aplicação pedir informações do motor de conformidade, consentimento no caso, para ele me retornar um comprovante para a minha aplicação, igual o Mokin fazia. Acho que posso ajudar aqui, Fábio. Em resumo, o motor ele funciona sempre na função de recepção. Então, é como se ele fosse par do que você está dizendo que a sua aplicação está fazendo, né? A sua aplicação vai fazer um pedido numa API, o motor de conformidade também faz um pedido da API. Qual que é a contraparte dele que você vai usar para resolver esse problema? O Mokin. E aí é exatamente esse ponto que a gente falou do Mokin hosteado. Então, hoje, dentro do diretório, está lá na wiki. Mas, Carla, se tiver de fácil acesso, poder botar no chat aqui também, você tem um Authorization Server ID, que tem todos os recursos lá, que você consegue acessar ele e pegar as informações. Então, para fazer esse objetivo, você não consegue usar o motor de conformidade, porque o motor de conformidade ele faz a contraparte, né? Ele faz a parte da recepção, mas você consegue fazer isso usando o Mokin, né? Usando o Mokin hosteado, você bate lá, ele vai te dar as informações e tudo mais. Entendi. Beleza, obrigado. Muito obrigado, Fábio. Só acho que Lucas? Opa, alô. Aí. Só para mim ver, que eu não sei se eu me perdi em algum momento, mas essa parte do que a gente acabou de ver é caso a gente queira receber um compartilhamento de dados. Por exemplo, vamos supor que eu quero um dado de uma policy, a gente usa esse Mokin, certo? Se eu fosse querer, por exemplo, testar a fase 3, é com o. Como que era o nome? Era o outro Mokin, o Mock TTP, certo? Porque eu lembro que no Mokin a gente conseguia fazer alguns testes também da fase 3, né? A gente conseguia chamar, por exemplo, as cotações, vamos dizer assim. Nesse a gente não consegue fazer isso. Não, então, a gente consegue fazer isso. A gente tem os dados ali mocados para acessar tanto de fase 2 quanto de fase 3. Tá, perfeito, perfeito. As APIs de cotação, endosso, todas elas estão cobertas hoje e a gente tem dados para serem acessados no MockUpIn, sim. Tá bom, perfeito. A gente Aí, focou em fase 2 aqui mais assim, arbitrariamente, porque estava no topo ali da documentação, mas fase 3 está coberta também. Tá, então essa aplicação que vocês acabaram de mostrar hoje também contempla as fases 3. Exato. até o bloco 6, Lucas, tanto do bloco 1 ao 6 de fase 3, já está disponível. Perfeito. E é isso, sim. Obrigado. Recomendo que, obviamente, acredito que você esteja nessa fase de implementação, né? Faça uso da ferramenta e qualquer dúvida, pode abrir um chamado no Service Desk, a equipe terá o prazer de auxiliar aí na melhor forma possível. Perfeito. Dúvida técnica, dúvida de implementação, isso eu consigo fazer para esse chamado, certo? Técnica referente às nossas aplicações, sim. Perfeito, é isso. É sobre a Perfeito. utilização do Mokin. Com certeza. E a ferramenta, o Service Desk é para isso. Não só contra o Mokin, mas contra o motor de conformidade, FVP, PCM, enfim, todas as soluções da
estrutura, o Service Desk está disponível para que vocês tiram qualquer dúvida. Perfeito. Obrigado, gente. Pessoal, então acho que deu 15 horas e 4 minutos aqui, praticamente 1 hora de agenda. Gostaria de agradecer a presença de todos. Então, só reforçar aqui, ter sido um pouquinho redundante, qualquer dúvida, por favor, abra um chamado no Service Desk, que a equipe terá o prazer de auxiliar vocês na melhor forma possível, endereçar resoluções e feedbacks, considerações, e se houver necessidade também de algum tipo de correção aqui das nossas ferramentas, a equipe irá atuar e disponibilizar uma versão atualizada o mais breve possível. Bom, sem mais, gostaria de desejar a todos aí uma boa tarde, um excelente final de semana. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo workshop da estrutura OpenShurance. Até mais. Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Boa final de semana.